Espiritualidade versus religião. Qual a diferença? Hoje eu quero trazer uma reflexão sobre esse assunto que talvez muitos não estejam atentos a essas questões, a essas nuances, esses detalhes que pode estar levando muitas pessoas para o lugar errado, ok? Então a questão é a seguinte: hoje você vai nas igrejas evangélicas no Brasil e você percebe claramente que elas perderam o total sentido. Eu sou até radical nesse assunto, que eu acho que igreja hoje no Brasil deveria ser fechado, ok? Muitas igrejas deveriam ser fechadas, porque a igreja virou um negócio, a igreja virou shopping, a igreja virou business, a igreja virou marketing digital, a igreja virou coaching, ok? Então, cuidado. Hoje você vai na igreja e só se fala em bens materiais, busca por bens materiais, ok? Não se fala mais sobre Jesus. Jesus, ele está perdendo cada vez mais o motivo do culto. Ele já não é mais o grande motivo do culto, ok? Jesus está de lado. Outra coisa que não tem mais é a busca do Espírito Santo. Não se tem mais culto de busca do Espírito Santo. As pessoas não estão mais falando em línguas. As pessoas não são batizadas no Espírito Santo. As pessoas não estão sendo levadas ao arrependimento dos seus pecados. Você vê hoje até pastores, igrejas com pastores homossexuais. Isso é completamente contra os princípios básicos do Evangelho, ok? O certo é a pessoa reconhecer o seu erro, arrepender-se de verdade e buscar uma nova vida em Cristo Jesus. E não simplesmente transformar isso numa mentalidade, num tipo de coisa de coach e assim por diante, ok? Então, nós estamos vendo isso se perder. E se a Bíblia realmente estiver correta, estamos realmente partindo para o fim dos tempos, porque você vai vendo o ser humano se transformando, ficando cada vez mais egoísta, egocêntrico, onde ele é o centro das atenções. Eu sou o centro das atenções. Tipo, tem que ser do jeito que eu quero, não é do jeito que Jesus quer, não é do jeito que ele quer. E uma prática muito feia que está acontecendo, e fica aqui o alerta, é cuidado com a idolatria a pastores, ok? Então, quando você frequenta uma igreja onde, se você já tem isso na sua cabeça, tipo assim, não, eu vou apresentar meu filho recém-nascido na igreja, no culto. Não, mas eu quero que o pastor tal ore no meu filho. Não, tem que ser o pastor tal e tem que colocar a mão na cabeça do meu filho. Ou então, você julgar que um pastor ele é de Deus porque ele tem um puta de um carrão, porque ele tem uma baita de uma casa, porque ele tem dinheiro, porque ele viaja, viagens internacionais, avião, bons restaurantes, café e não sei o quê. E o pastor está sempre de blaze e aquela coisa toda engomadinha. Então, tipo assim, esse pastor é de Deus porque ele tem sucesso. Meu amigo, não confunda as coisas. A espiritualidade, o mundo espiritual, ele não é carnal, meu amigo. Um carro, dinheiro, do outro lado, não tem valor algum. Já dizia a Bíblia que essas riquezas vão se acabar com a ferrugem, ok? Então, tome cuidado com isso. O que você deve fazer? Mas, professor Cleito, o que eu devo fazer? Buscar a espiritualidade. Por isso que eu falei que religião é diferente de espiritualidade. O que seria essa espiritualidade? Cara, você ter o seu jejum, a sua oração, como hábito, você buscar o Espírito Santo como hábito, entendeu? Você ter um momento com Deus como hábito, ok? E não como moda, porque tal digital influencer acorda às 5 da manhã e ele tem café com Deus Pai. Essas modinhas aí, cara, essas coisas vão passar. Então você tem que ter o seu particular com Deus, ok?
o seu particular com Deus, você tem que praticar os princípios básicos do Evangelho. Por exemplo, servir ao próximo no dia a dia. Então, cada coisa, cada detalhe no dia a dia, um bom dia para o vizinho, ajudar uma pessoa com alguma tarefa, tratar bem uma criança, dar atenção ao idoso, porque tem muito idoso que as pessoas não ligam. Eu vejo muito isso. Ou então você vai lá e contribui com uma aula de alguma coisa para uma pessoa. Então você está praticando, você está polindo o seu lado espiritual. Dá um presente para uma pessoa. Em vez de levar dízimo para a igreja, pega esse dinheiro, presenteie uma pessoa que está necessitada. Então, isso é o lado espiritual da coisa. E isso vai fazer você crescer. E você vai perceber que algo melhor vai acontecer na sua vida. Ok? Então, fica aqui essa reflexão. Uma pequena reflexão de religião para a espiritualidade, mas eu tenho muito mais coisa para falar, principalmente em relação à espiritualidade. Fica para um próximo vídeo. Valeu!